Oi pessoal, eu sou o Danilo e nesse vídeo vou apresentar para vocês a furadeira e parafusadeira profissional da Bosch, modelo GSB 180 Li. Então, bora pro vídeo! Então agora vamos para o que realmente interessa, que é a apresentação da máquina e os seus respectivos acessórios. Eu vou tirar a máquina da embalagem aqui. Então essa é a máquina. Antes eu vou mostrar o manual aqui. Nós temos o manual da máquina. Aqui é outra parte do manual onde mostra a respeito do carregador, como que é feito o carregamento da máquina, informações a respeito da bateria e dos acessórios também. Nós temos aqui um jogo de bits e um soquete magnético de 1/4. Nós temos também um jogo de broca, né? Aqui estão as brocas para perfuração de madeira, que são as brocas de 3 pontas, né? Nós temos as brocas para perfuração de alvenaria. Essa máquina possui a função impacto, então ela também possibilita a perfuração de alvenaria. E nós temos essas brocas aqui que são, com exceção de alvenaria, elas podem ser utilizadas para perfuração tanto de metal quanto de madeira. Acompanha as brocas para madeira, mas essa é meio que multiuso. Então, com exceção de alvenaria, ela fura, além do metal, ela fura outros materiais. Essa máquina, ela acompanha 2 baterias. Eu vou tirar ela do plástico aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Nós temos a máquina aqui, que é uma furadeira e parafusadeira de impacto. Ela acompanha 2 baterias de 18 volts, como essa aqui, por exemplo, e 1,5 ampere. Então essa já vai com 2 baterias, como é uma máquina para uso profissional, né? Então, para quem vai utilizar a máquina o dia inteiro, por exemplo, na marcenaria, né? Ou instaladores, quem trabalha com instalação de antena, outros tipos de serviço, para que não tenha o problema de em determinado momento faltar a carga e não ter uma outra bateria para poder continuar o serviço, essa máquina ou a Bosch, né, já envia 2 baterias junto com a máquina, 2 baterias como essa aqui. Deixa eu colocar a maleta do lado aqui para vocês poderem ver melhor a respeito da máquina e das suas principais funções, né? Então ela já acompanha um carregador que é bivolt. Então, esse carregador ele é bivolt automático, ele não tem nenhum tipo de chave seletora. O que significa isso? Ele não tem nenhum tipo de chave, eu só coloco na tomada, coloco a bateria e ele mesmo já faz a seleção de voltagem. Então ele parte de 127 e vai até 220 volts, né? Então não precisa selecionar a voltagem, eu coloco na tomada, encaixo a bateria. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é o encaixe da bateria agora. É bastante simples também. Eu só encaixo a bateria desse jeito aqui, encaixei a bateria, eu coloco o carregador, o plug aqui na tomada e já começo a efetuar o carregamento, sem qualquer tipo de seleção de voltagem. Essa máquina ela tem 2 torques principais, que é o torque número 1 e o torque número 2. Em volta do mandril, nós temos o anel para ajuste de torque. Esse é um ajuste mais preciso, que ele parte do 1, o último torque aqui é o 20, nós temos na parte de trás aqui um outro ajuste. Então essa máquina ela possui a função impacto. Do lado do mandril tem como se fosse um martelo, uma espécie de um martelo, né? Nós temos uma broca, está mostrando uma broca e um parafuso. Para que serve isso? Esse martelo que está mostrando eu ajusto para quando eu for utilizar a máquina na função impacto. Então eu venho girando esse anel que tem em volta do mandril, ele vai dando esses estalos, significa que o ajuste está sendo feito, né? Deixa eu só virar aqui, ó. Ele vai estalando. Isso mostra que o ajuste está sendo feito. Então, quando eu for utilizar a máquina para perfuração de alvenaria, eu deixo sempre no torque número 2. O indicado é que esse anel para ajuste que fica em volta do mandril aqui, ele seja ajustado no máximo também, ou seja, no 20, quando eu for perfurar
alvenaria. Perfuração de alvenaria na função impacto. O outro ajuste principal que eu faço é para perfuração de materiais que não sejam alvenaria. Então eu só deixo aqui onde está mostrando essa broquinha. Eu venho, ajusto e deixo bem rente aqui onde está mostrando a broca. O outro ajuste é para quando eu for parafusar. Aí eu venho e deixo no parafuso e ajusto o torque de acordo com a necessidade. Uma outra informação importante aqui é em relação ao mandril. Essa máquina, ela possui o mandril de aperto rápido, ou seja, eu não preciso de nenhum tipo de chave ou acessório para poder fazer o aperto da broca ou do bits no mandril. Eu só venho e giro, eu já consigo fazer o aperto. A capacidade do mandril, meia polegada, ou seja, eu posso utilizar brocas para perfuração de alvenaria ou de metal de até 13 milímetros mais ou menos. Essa é a capacidade do mandril. Ela acompanha um kit de bits, que no caso é bits Fenda, Philips, acompanha bits Allen também e o bits Torx, né? Philips, ele acompanha o PH1 e PH2. Tem uma outra chave aqui que é aquela Tech Drive, que é um outro tipo de Philips. Ele tem a pontinha um pouco mais reta para poder encaixar melhor nos parafusos, que no caso é PZ1 e PZ2, que é equivalente a PH1 e PH2 no caso da Philips convencional, que é esse acessório aqui. Ela acompanha os bits Fenda também, acompanha bits Allen, que é o de 4 e o de 5 milímetros, e Torx, o que acompanha, as medidas que acompanha é T20 e T25. Esse aqui é o soquete magnético, que vai junto com o kit. Os outros acessórios que acompanham, ou que acompanha a máquina, é esse jogo de broca. Então, quando eu comprar, né, ou quem adquirir a máquina já vai poder utilizar, porque ela já acompanha o kit de broca. E quais as brocas que acompanham esse kit? Nós temos as brocas, deixa eu só tirar uma aqui para vocês poderem ver melhor. Nós temos as brocas de 3 pontas, que são utilizadas para perfuração de madeira, como essa aqui, por exemplo. Essa é uma broca de 8 milímetros. Ela acompanha também as brocas de vidia para perfuração de alvenaria, que são essas aqui. E elas acompanham essas brocas para perfuração de metal, mas esporadicamente elas podem ser utilizadas para perfuração de madeira também, não alvenaria. Mas se esporadicamente eu precisar perfurar madeira, não tem problema, eu posso utilizar essas brocas, que é como se fosse uma broca multiuso. Uma coisa muito interessante de comentar também é a respeito dessa bolsa, ou desse porta-acessórios, na verdade, né? Que é o porta-brocas, que já vai junto com a máquina. Esse aqui é o porta-bits. Eu consigo colocar o soquete magnético, ele tem um compartimento aqui na lateral que eu coloco o soquete magnético, e ele tem outro compartimento onde eu coloco os bits. Então a máquina já acompanha também, já possibilita. Para durante a utilização eu não deixar tudo espalhado ali e acabar perdendo os acessórios. Então eu utilizei o soquete magnético ou utilizei os bits, eu venho e já guardo aqui para não perder. Eu vou falar a respeito de algumas outras especificações da máquina que são importantes também. Essa máquina ela possui a velocidade variável e reversível. O que significa isso? Para poder reverter a velocidade, quando eu estiver utilizando para parafusar principalmente, para poder colocar e soltar o parafuso. Ela tem esses botões na lateral onde eu faço o ajuste de direção ou sentido de rotação da máquina. Então eu aperto, ela gira no sentido anti-horário para poder soltar, ou ela gira no sentido horário para poder apertar o parafuso. E como que eu faço a regulagem da velocidade na máquina? A variação é feita de acordo com a tensão no gatilho, ou seja, se eu apertar pouco o gatilho, a máquina vai girar pouco. Se eu apertar um pouco mais o gatilho, a máquina vai girar muito, assim eu ajusto a intensidade ou a variação de velocidade da máquina.
Em relação a compartimentos de carvão, por exemplo, na lateral da máquina, isso acaba facilitando a troca, né? Se o carvão desgastar, é fácil de encontrar numa assistência, uma credenciada da Bosch, e o próprio usuário da máquina consegue fazer a troca sem problema nenhum, porque já fica bastante visível e de bastante fácil acesso aqui. Então, com uma chave fenda mesmo eu consigo tirar o porta-carvão e efetuar a troca, tanto de um lado quanto do outro. Essa máquina ela já possui, aqui, principalmente na parte do punho, né? É feito com material antiderrapante, isso acaba facilitando no trabalho. Ela tem essa parte mais fina aqui também, para melhorar a pegada quando eu estiver utilizando a máquina. Então isso acaba proporcionando um conforto maior para quem for utilizar a máquina, acaba dando mais dinâmica no trabalho, digamos assim, e melhora até na questão da produtividade, né? Quando a máquina ela é de fácil manuseio, isso naturalmente acaba melhorando a produtividade. Eu vou falar a respeito das principais especificações técnicas da máquina, que é em relação à voltagem. Essa máquina, como eu tinha citado aqui no comecinho do vídeo, ela é bivolt e automático, capacidade da bateria 18 volts de 1,5 ampere. O tempo de duração da bateria, essa é uma informação que acaba gerando bastante dúvida, né? Quanto tempo que dura a bateria? Infelizmente não tem como saber ao certo, porque isso vai depender das variáveis da utilização. Quais são as variáveis, né? Se eu estou utilizando para poder perfurar alvenaria, eu vou requerer o torque máximo da máquina, né? Isso acaba influenciando no tempo de duração da bateria. Se eu estou utilizando para parafusar, eu utilizo outro torque, é uma outra variação, né? Então não tem como saber ao certo, falar a bateria vai durar 2 horas ou vai durar 3 horas, depende muito da utilização. Infelizmente não tem como estipular nenhuma média, mas dura bastante essa bateria. Tem 2 baterias também, dá para utilizar bastante a máquina, dá para trabalhar o dia inteiro se for preciso, sem problema nenhum. Esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até o final. Comentem aqui na descrição o que acharam. Deixem o seu like se gostarem do vídeo e não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Aqui está o nosso Facebook e o nosso Instagram. Muito obrigado, até o próximo vídeo.